Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em As Mulheres de Mud, Mud's Women, 1966. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando o vazio silencioso entre estrelas apagadas, a luz fria recortando painéis metálicos, sombras longas atravessando corredores estreitos, o som constante dos sistemas vibrando como um coração mecânico. Depois aproximando-se de James Kirk, que permanece imóvel diante do visor principal, os olhos fixos no nada, como se pressentisse que algo fora do curso habitual se aproximava. Ao seu lado, Spock observa os dados com serenidade matemática, os dedos longos repousando sobre o painel, como se o caos iminente já estivesse sendo traduzido em probabilidades silenciosas. O pedido de socorro surge quebrando o silêncio, frágil e distorcido, conduzindo a nave até um cargueiro à deriva. Ali está Harcourt Fenton Mutt, suado, sorrindo demais, os gestos largos demais, cercado por caixas seladas e 3 mulheres que caminham com passos calculados como se o chão fosse instável. Eve McHeron mantém o olhar elevado, quase translúcido, enquanto Ruth Bonaventure e Magda Kovacs observam o ambiente com um misto de expectativa e cansaço antigo. O ar parece mais denso ao redor delas, como se a beleza que carregam não fosse natural, mas fabricada, sustentada por algo que não se diz. Spock inclina levemente a cabeça, registrando micro-alterações fisiológicas que escapam aos outros olhares. À medida que a nave avança para uma colônia isolada, assolada por falhas técnicas e homens exaustos, o contraste se acentua. Ben Childress observa Eve como quem vê uma promessa de salvação, enquanto Mud negocia vidas como mercadoria, oferecendo companhia em troca de estabilidade, desejo em troca de sobrevivência. Pequenos frascos mudam de mãos em momentos discretos, e cada dose ingerida transforma gestos, vozes, posturas, mas apenas por um tempo. Spock acompanha em silêncio, reconhecendo padrões de dependência química e psicológica com precisão clínica, ainda que sem interferir. Quando o efeito se dissolve, surgem tremores, olhares vazios, uma feiura que não está na pele, mas no desamparo. A tensão cresce quando a verdade começa a vazar pelos silêncios. A perfeição falha. A substância cobra seu preço. O brilho se apaga, revelando rostos comuns, corpos cansados, uma humanidade que não se encaixa mais na fantasia vendida. Mud se desespera, Kirk endurece, Spock pondera sobre a fragilidade das construções artificiais diante da entropia inevitável. Eve hesita diante do espelho quebrado que agora a devolve sem adornos. A escolha se impõe sem cerimônia: permanecer na ilusão ou atravessar o desconforto do que é real. No final, não há triunfo luminoso, há um acordo silencioso com a imperfeição. Mud é afastado, ainda sorrindo, ainda prometendo. Eve permanece, agora vista sem filtros, caminhando em direção a um futuro incerto, sustentado não por frascos, mas por uma decisão frágil e definitiva. Spock observa essa decisão com respeito contido, reconhecendo ali uma lógica que transcende cálculos. A nave parte, levando consigo o eco de uma pergunta não formulada, enquanto o espaço volta a engolir tudo em sua vastidão indiferente. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. A nave avançava lentamente pelo vazio, luzes internas pulsando em tons azulados, enquanto James Kirk observava os instrumentos com atenção contida.
O silêncio era entrecortado apenas pelo som ritmado dos sistemas ativos. Spock, ao seu lado, analisava leituras incomuns vindas do cargueiro, registrando anomalias sem emitir juízo. Não havia urgência ainda, apenas a sensação vaga de que algo fora do comum aguardava adiante. Em um compartimento secundário, Harcourt Fenton Mudd ajustava o colarinho com dedos nervosos, ensaiando sorrisos diante de caixas lacradas que guardavam mais do que mercadorias. Quando as portas se abriram, Eve McHerron atravessou o limiar com passos firmes demais para alguém resgatado do acaso. A iluminação incidiu sobre seu rosto como um artifício calculado, destacando uma beleza quase irreal, enquanto Ruth Bonaventure e Magda Kovacs permaneciam ligeiramente atrás, os olhos atentos, como quem conhece o preço de cada gesto. Spock observa em silêncio, captando discrepâncias entre aparência e estrutura. O ar pareceu mudar, e mal desconfiava James Kirk que aquele brilho não era um dom, mas um prazo prestes a vencer. James Kirk agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. As decisões se sucediam rápidas, cada escolha empurrando a nave para mais longe do conforto da neutralidade, enquanto frascos discretos circulavam, promessas líquidas de transformação imediata. O que antes era admiração tornava-se dependência, e o que parecia solução começava a revelar rachaduras profundas, fazendo com que cada olhar evitado e cada silêncio prolongado pesassem mais do que palavras. Spock acompanha esse deslocamento com crescente inquietação lógica, percebendo que nem tudo que funciona é sustentável. James Kirk estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral. Quando Ben Childress confrontou aquilo que lhe fora oferecido como sonho, e Eve McHerron encarou o próprio reflexo sem o véu químico que a sustentava. Harcourt Fenton Mudd, acuado, ainda tentava vender certezas enquanto tudo ao redor se desfazia. Spock observa o colapso com atenção silenciosa, reconhecendo que a verdade, uma vez revelada, não pode ser revertida. O brilho cedeu lugar ao desconforto, a promessa revelou seu custo, e não havia mais retorno possível ao estado anterior. O que resta quando a ilusão se quebra e apenas o humano permanece? Os espaços falam antes das palavras. Os corredores metálicos, banhados por uma luz fria e constante, produzem uma sensação de suspensão emocional, como se o tempo estivesse sempre à beira de falhar. Não há cores quentes que acolham, apenas superfícies lisas que devolvem reflexos distorcidos. O som contínuo da nave cria um campo onde o humano parece provisório. A presença silenciosa de Spock intensifica essa atmosfera, funcionando como espelho racional diante do descontrole emocional, reforçando o contraste entre cálculo e desejo. O que se manifesta ali ecoa padrões antigos, a promessa de transformação imediata, o desejo de aceitação a qualquer custo, a recusa da própria incompletude. Eve, Mudd, Kirk, Childress e Spock atravessam camadas distintas do mesmo impulso coletivo, negar a falta através de imagens idealizadas. O fascínio pela solução rápida revela uma ferida arcaica, partilhada por todos, ainda que vivida de formas distintas. Em James Kirk, a sombra emerge como concessão silenciosa. A tentação de permitir a ilusão para manter a ordem expõe a fragilidade ética da consciência quando pressionada pela eficiência. Spock atua como contraponto, não como juiz, mas como lembrança constante de que a lógica não elimina o conflito, apenas o torna visível. O efeito é um atrito interno crescente, onde o desconforto passa a ser inevitável. A travessia encontra eco no mito de Eco, aquela que perde a própria voz ao existir apenas como reflexo do outro. Eve se move nesse mesmo campo simbólico, vivendo como superfície de projeção, repetindo expectativas que não nasceram nela. Quando o brilho se desfaz, resta o silêncio, e nele a possibilidade de recuperar uma voz que nunca foi verdadeiramente sua. Em James Harcourt Fenton Mudd,
manifesta-se o arquétipo do mediador ilusório. Ele não cria, apenas intermedia fantasias, mantendo todos presos à promessa de um preenchimento externo. Spock percebe esse mecanismo com clareza cirúrgica. Ao facilitar a fuga, Mudge impede o confronto, e ao impedir o confronto, perpetua o vazio. Quando as imagens iniciais retornam, o brilho artificial, os corredores frios, os olhares suspensos, já não sustentam o mesmo sentido. O que antes parecia a solução, agora denuncia sua fragilidade. O silêncio não protege mais, ele revela. Nada foi destruído externamente, mas tudo foi deslocado internamente. O que permanece quando já não há reflexo, substância ou lógica suficiente para sustentar quem se é? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu como a psicologia analítica interpretaria As Mulheres de Mudge, Mudge's Woman, 1966.